Olá, eu sou a professora Natália Teixeira, nutricionista, doutora em Ciência de Alimentos e coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Kennedy. Esse é o programa Bem-Estar. Aqui nós vamos bater um papo leve, descontraído, sobre saúde, nutrição e hábitos de vida mais saudáveis. Nossa convidada de hoje é a Melissa Luciana Araújo, está aqui com a gente. A Melissa é nutricionista, é doutoranda em saúde e nutrição e tem mais de 20 anos de experiência em nutrição clínica, com ênfase principalmente em doença renal crônica, que é o tema do nosso programa de hoje. Melissa, seja muito bem-vinda. Queria agradecer a sua presença aqui e dizer que é um prazer ter você com a gente. Oi, Natália. Olá, gostaria de agradecer a presença, principalmente para que a gente possa estar conversando sobre um tema que é tão importante. Ótimo, Melissa. É um tema importante e é um tema que às vezes a gente não fala muito, a gente não ouve falar tanto assim sobre doença renal crônica. Então eu queria que primeiro você me explicasse o seguinte: tem diferença entre doença renal crônica e doença renal aguda? Porque a gente escuta os dois termos, né? Então tem alguma diferença? Então, Natália, tem diferença sim. Quando a gente pensa no termo crônico, significa que ao longo dos anos, ao longo do tempo, os pacientes vão perdendo de forma gradativa a função renal. E a grande questão da doença renal é porque a perda dessa função, muitas vezes, ela é acompanhada de maneira assintomática. Então, o paciente não tem um sintoma que vá sinalizar para ele que ele está perdendo função renal. Muitas vezes, quando o paciente começa a perder peso, às vezes tem um quadro de náusea, vômitos, e aí ele vai ser internado, ele descobre que ele é sabedor de uma doença renal crônica e que inclusive está em níveis de ter que fazer terapia renal substitutiva, que é um dos tratamentos possíveis para que ele continue vivo. Diferente da doença renal aguda, que é o momento agudo de uma intercorrência, como por exemplo um grande queimado, que ele passou por um momento de um estresse muito grande na sua saúde, e aí com isso ele tem um comprometimento momentâneo da sua função renal. O paciente que tem doença renal aguda, ele pode retornar à sua função normal, inclusive a níveis de normalidade, mas dependendo do tamanho da injúria, dependendo do tamanho do acometimento que esse paciente teve, ele pode ficar com algum nível de comprometimento na função renal, ou ele pode, às vezes, até ter que ser necessário fazer o tratamento de terapia renal substitutiva. Entendi, Melissa. Então a gente tem a doença renal aguda, que aconteceu algum episódio ali naquele momento que levou àquela perda, e a doença renal crônica, que essa perda vai acontecendo ao longo do tempo. E o nosso foco aqui hoje vai ser doença renal crônica. Então minha pergunta agora, Melissa, é: o que causa a doença renal crônica? O que pode levar a essa perda de funcionamento do rim ao longo do tempo? Então, Natália, primeiro a gente tem que entender que existem doenças renais crônicas por causas primárias, então é uma doença que o paciente tem que acomete basicamente o rim. As glomerulopatias, síndrome de Alport, doença renal policística, então o órgão que é acometido é o rim. Mas tem aquelas doenças que são as doenças renais secundárias. Então, por exemplo, o paciente ele é um paciente diabético ou ele é um paciente hipertenso, e se ele não é aderente a um tratamento, se ele mantém níveis de pressão muito altos, níveis de glicemia muito altos, ao longo do tempo, por uma questão secundária, ele vai perdendo função renal. E aí, segundo os dados do último censo da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que aconteceu em 2022, as causas mais recorrentes de entrada de paciente em terapia renal substitutiva são 32% por questões de diabetes
e 33% por questões de hipertensão. As glomerulopatias, que seria a terceira maior causa, que é uma doença primária, surge aí com uma prevalência de 8%. E esse dado, ele é um dado muito assustador e ele nos leva a refletir que 65% dos pacientes hoje que entram em terapia renal substitutiva no Brasil são pela somatória do diabetes e da hipertensão, sendo que se o paciente talvez tivesse um tratamento adequado de promoção de saúde, de prevenção de agravos ou até mesmo de cuidar de uma forma adequada do diabetes, da hipertensão, poderíamos estar postergando a entrada desse paciente no tratamento dialítico, ou talvez, se esse paciente ele é acompanhado muito precocemente, inclusive evitando a entrada desse paciente no tratamento renal. Entendi, Melissa. Então você está querendo me dizer que a maioria dos casos de doença renal crônica não são por problemas primariamente no rim, e sim por outras doenças que vão acometer esse rim. Justamente. E doenças preveníveis, que poderiam ser tratadas. Quer dizer, essa doença renal crônica, ela poderia ser prevenida se essa doença que está causando hipertensão, diabetes, tivesse sendo melhor tratada. Isso mesmo, Natália, e por isso que a gente insiste tanto com a importância da conscientização, com a importância, inclusive, de que o paciente que é diabético, o paciente que é hipertenso, ele realmente tenha adesão ao tratamento. E aí é importante a gente também relembrar quais que são os pilares desse tratamento e o quanto que a alimentação é um grande diferencial no tratamento do paciente, no sentido que ele possa manter uma qualidade de vida e, inclusive, prevenir outras complicações que são advindas tanto de um diabetes quanto de uma hipertensão. Tá bom. Daqui a pouquinho eu pergunto, então, que vocês já estão curiosos aí, né? O que é que tem que fazer, como é que tem que ser a alimentação. Mas antes eu queria entender mais uma coisa, Melissa. Você falou alguns momentos aí de... Você não usou o termo hemodiálise, mas eu já vou adiantar que eu pensei nela aqui. Mas você falou de diferentes formas de tratamento. Então explica pra gente um pouquinho. O paciente desenvolveu a doença renal crônica, como é que ele faz para tratar? Quais são as formas de tratamento que existem? Então, nós entendemos que existem 3 formas de tratamento. O primeiro é quando o paciente está no que nós chamamos e classificamos de tratamento conservador. E nesse tratamento conservador existem diferentes estágios. Então, é o momento que o paciente vai perdendo função renal, mas ele ainda mantém uma função renal que consegue manter ele num certo equilíbrio metabólico a ponto de não ter que fazer terapia renal substitutiva. Então é conservador porque você vai tentar conservar a função que o rim ainda tem. Isso mesmo. Então é aquele paciente que segue determinados acompanhamentos, orientações, para que a gente mantenha medidas que chamamos de nefroprotetoras para proteger essa função renal que ele ainda mantém e postergar o máximo possível ao tratamento de terapia renal substitutiva. Bom, chegado um momento onde a função renal ela está num nível muito baixo e aí já não é mais possível manter esse paciente em equilíbrio, é o momento dele ir para o tratamento de terapia renal substitutiva. Então, o paciente faz um tratamento e aí nós temos diferentes modalidades, que é a hemodiálise. Então, a hemodiálise, o paciente precisa de um acesso e nada mais é, de uma forma muito simples, explicando aqui, a retirada de toxinas do sangue. Então, a gente retira ali toxinas, metabólitos, para que o paciente fique bem e consiga manter aí a sua vida minimamente com uma qualidade de vida. Geralmente esse tratamento acontece nas clínicas 3 vezes na semana e tem uma duração de 4 horas cada sessão de hemodiálise. Como se eu tivesse artificialmente fazendo essa função do rim de eliminar essas substâncias tóxicas. Isso mesmo. Então, o sangue, ele passa por um dialisato ali, é uma solução que ela é extracorpórea, para que, de fato, eu consiga retirar essas impurezas que estão no sangue.
Isso é pesado, Melissa? Para o paciente é muito, né, Nath? Porque assim, muda muito a sua rotina. Às vezes o paciente precisa deixar de trabalhar. Aí tem uma questão que perpassa muito pela adesão do paciente. Se é um paciente menos aderente, ele vai ter mais intercorrências clínicas durante o tratamento. Mas é claro que se é um paciente extremamente disciplinado, um paciente aderente ao tratamento, eu também tenho pacientes que têm uma vida, eu diria que o mais próximo possível de uma normalidade. Eles trabalham, eles têm aí sua família, têm filhos. Eu já tive mulheres em hemodiálise que tiveram inclusive 2 gestações. Mas não deixa de ser um tratamento muito desafiador, até porque é um tratamento que, caso o paciente não faça transplante, ele vai ter que manter ele durante ao longo da sua vida. Bom, além da hemodiálise, a gente tem uma outra modalidade de tratamento que é a diálise peritoneal. A diálise peritoneal é um tratamento que o paciente faz em casa. Geralmente esse tratamento acontece à noite por uma máquina, a gente chama ela de cicladora, que é uma máquina que vai fazer aí as trocas, não por um acesso, pela retirada do sangue. O paciente implanta um catéter no abdômen, no peritônio, e aí utiliza-se o peritônio para poder fazer as trocas e retirar essas impurezas do corpo. Bom, além disso, a gente tem o transplante, que também é considerado uma modalidade de tratamento, mas aí alguns pacientes são elegíveis para o transplante, outros não são elegíveis ao transplante, então tem todo um protocolo que é seguido para avaliar se aquele paciente tem condições de ser transplantado ou não. E o transplante, ele acontece por doador vivo ou por doador falecido, que são as 2 possibilidades. E ainda tem a questão de ter a disponibilidade do órgão, a questão da própria compatibilidade, né? Então eu estou entendendo que esse já é o extremo quando a gente chega na questão do transplante. Com certeza. E aí, né, Nath, eu acho que isso nos faz refletir o quanto que a atenção primária à saúde, o quanto que a prevenção, ela é extremamente importante, porque a gente está dizendo de um tratamento que vai se arrastar ao longo da vida do paciente, né? Às vezes pacientes muito jovens que são acometidos talvez aí no primeiro terço de vida, aos 30 anos ou talvez aos 20 anos, mas o próprio paciente que talvez está no segundo terço de vida, o paciente por volta aí de 50 a 60 anos, o quanto que é desafiador ter que trazer para sua rotina, para o seu dia a dia, o tratamento, seja ele hemodialítico, seja ele por diálise peritoneal, o transplante, enfim, é uma outra realidade, um outro universo, algo que talvez com medidas simples de orientação, de acompanhamento, de campanhas de conscientização, a gente poderia estar evitando muitos pacientes em entrada de tratamento dialítico no Brasil e no mundo. Tá, então vamos focar nisso. Estou entendendo aí que a diálise, que o próprio transplante são opções, né, um pouco mais pesadas para o paciente, que vão ser tomadas em casos também em que a doença já avançou bastante. Então vamos pensar naquele paciente que acabou de descobrir que está com a doença renal crônica e ele está ali naquela fase do tratamento conservador. Como é esse tratamento conservador, Melissa? Então, o tratamento conservador, ele é um tratamento que ele pode melhorar muito a qualidade de vida do paciente. É um tratamento que ele precisa estar muito pautado. Eu sempre falo para os pacientes que é um tratamento que tem que pensar em 3 pilares. É um tripé. Qual que é esse tripé? A ida ao nefrologista, então o nefrologista é a especialidade médica que realmente tem ali a capacidade de fazer esse manejo do paciente, de acompanhar todas as alterações clínicas que o paciente vai tendo ao longo do processo.
Porque aí também é importante a gente dizer que o rim, além dele ter uma função que é de eliminar toxinas, ele tem outras funções, como por exemplo a questão de produção de eritropoetina, questões aí de equilíbrio de cálcio, de fósforo, do osso. Então tem todo um manejo clínico que o nefrologista vai ajustando isso ao longo do tratamento, mas também a nutrição é uma área que faz total diferença para o paciente, aí realmente precisa ser um nutricionista e um nutricionista que tenha minimamente uma especialidade, minimamente uma experiência em manejar esse paciente, porque são muitas alterações alimentares às vezes que o paciente precisa ter, do ponto de vista do consumo de proteína, de acompanhamento do estado nutricional desse paciente, consumo de vitaminas e minerais, como a questão de fósforo, de potássio. E aí o nutricionista, ele de fato precisa ter um olhar muito sobre a questão de um educador nutricional, no sentido de que ele ofereça para o paciente possibilidades alimentares para que, inclusive, isso possibilite ele um desejo maior em relação à adesão ao tratamento. E também um outro profissional que é extremamente importante é o educador físico. Porque uma vez que o paciente mantém um estado nutricional melhor, no sentido de uma quantidade, uma condição melhor de massa magra, uma redução talvez aí de gordura corporal, a questão de quanto que a atividade física ajuda na capacidade cardíaca, na capacidade pulmonar, porque a gente precisa lembrar que o rim, ele funciona ali conjuntamente com o coração, tem a questão também da capacidade pulmonar. Então, o educador físico, cada vez mais, assim, os artigos sinalizam para a importância também desse profissional, no sentido que esses 3 profissionais, eles vão pensar um tratamento que vá garantir uma reconstrução de saúde para esse paciente dentro do que é possível, alinhando as necessidades individuais. E aí, o que também é muito importante dizer, cada paciente é um. Não é porque todos são pacientes renais que você vai ter uma única orientação nutricional. São pacientes que estão em diferentes níveis de estágio de doença renal, diferentes níveis de função renal. Quanto que resta de função renal para cada paciente também sinaliza diferentes orientações nutricionais. Então, realmente o paciente precisa ser acompanhado de uma forma muito individualizada pelo nutricionista para que esse aconselhamento de fato possa aí garantir sucesso no tratamento com esses outros profissionais. Entendi, Melissa. Como quase sempre na nutrição, a gente vai sempre falar dessa questão, né, do atendimento individualizado, da importância de considerar todas as características do paciente para a gente poder, né, fazer ali a indicação. Mas de uma maneira geral, você conseguiria me dizer assim, quais são as principais alterações da alimentação que esse paciente renal crônico vai precisar fazer? Só para a gente ter uma ideia, assim, em casa, quem nunca viu, não conhece ninguém que está nesse tratamento. Só para ter uma ideia, quais são as principais alterações necessárias? Então, Nath, as principais alterações, se a gente pensa que a maior parte desse público é advindo de pacientes hipertensos e de pacientes diabéticos, então primeiro a gente precisa ter um manejo em relação à quantidade de sódio, de sal que as pessoas consomem, e nós sabemos que no Brasil a população em geral acaba consumindo uma quantidade muito alta de sal, de sódio, advindo inclusive de alimentos industrializados. Então, orientações simples, como por exemplo, utilização das ervas, utilização dos temperos naturais, opções para realmente estar reduzindo o sal na alimentação são super importantes. Aí também trabalhar com essa questão das possibilidades alimentares no sentido de que a alimentação fique saborosa, isso é muito importante para o paciente. Outra questão que é fundamental no aconselhamento do paciente renal, e aí muitas vezes isso gera muita confusão, porque o paciente, quando ele está no tratamento conservador, ele precisa ter um consumo reduzido de proteínas, então
carnes, leite, queijo, ovos, iogurte, principalmente as proteínas de origem animal, mas ele não pode retirar por completo esses alimentos da sua alimentação, porque senão ele vai entrar num quadro de prejuízo de estado nutricional e muitas vezes esse prejuízo de estado nutricional contribui para piorar os exames clínicos e para piorar a função renal. Então, por isso a importância do nutricionista, porque é o nutricionista que vai contar quanto de cada alimento, em cada horário, ele vai poder consumir para que alcance aquela dose necessária onde não gere essa sobrecarga na função renal. Diferente quando o paciente vai para a terapia renal substitutiva, que aí ele tem que aumentar o consumo das proteínas, porque ele está fazendo o tratamento, e aí com isso também para contribuir para não gerar um risco de prejuízo nutricional. E aí outras orientações, como por exemplo o manejo de fósforo, de potássio, e muitos alimentos como as frutas, as verduras, os legumes, são alimentos fontes principalmente de potássio. Então tem orientações específicas de como cozinhar o alimento, de quais porções de alimentos que o paciente vai poder consumir durante o dia, porque não é retirar esses alimentos da alimentação, pelo contrário, porque esses alimentos são fontes de várias outras substâncias que também vão proteger o estado nutricional do paciente. Então, o nutricionista que pretende trabalhar com nefrologia, ele tem que estar mão dada com o paciente, porque ali aquele acompanhamento, um trabalho de educação nutricional, para que realmente mudanças ali no seu dia a dia, na sua alimentação, possam garantir que ele vá evoluindo de uma forma minimamente adequada ao longo do tratamento. Entendi, Melissa. Então, a gente tem aí essas orientações gerais e o nutricionista vai conseguir ajustar ali as quantidades, os alimentos, a forma de preparar esse alimento para cada paciente, né? Agora, Melissa, você falou um pouquinho, a gente falou que tem os estágios aí da doença, que ela pode ir evoluindo. Em alguns momentos você falou aqui para a gente sobre adesão, ou seja, se o paciente faz ou não faz esse tratamento da maneira adequada. E aí eu queria saber de você duas coisas. Primeiro, se é difícil essa adesão, se a gente tem aí, você com esses 20 anos de experiência nessa área, se tem muito paciente que não consegue fazer, né, esse tratamento adequadamente, esse controle da alimentação adequadamente, e também, né, médico e de atividade física. E qual que é a importância dessa adesão? Como é que essa adesão ao tratamento dietoterápico, nutricional, impacta na evolução da doença? Então, Nath, quando a gente fala de alimentação e doença crônica, independente se é hipertensão, se é renal, se é diabetes, eu sempre faço uma reflexão que a partir do momento que ontem eu podia comer de tudo, eu podia ter as minhas escolhas no momento que eu desejava, e a partir de hoje, com um determinado diagnóstico, eu já vou ter que conviver com uma sombra do que eu não posso, do que eu tenho que restringir, eu já entendo que isso é extremamente desafiador na vida de qualquer um. Quando a gente fala de paciente renal, muitas vezes a mochilinha vai aumentando. Primeiro eu sou diabético, às vezes eu fico hipertenso, aí eu me torno renal, então a minha mochilinha de restrições, elas vão aumentando cada vez mais. E aí o processo de adesão, ele é um processo extremamente desafiador, porque aderir também significa, inclusive, de uma maneira muito generosa, de eu aceitar o que eu tenho e de eu aceitar o cuidado que o outro quer me oferecer. Então, o que eu vejo assim? Nós temos distintos perfis de pacientes. Nós temos pacientes que são extremamente aderentes, extremamente disciplinados. E aí eu também sempre falo muito para os meus pacientes. Eu sei o quanto que para você é desafiador, mas eu também sei o quanto que seguir essa orientação vai de fato garantir que você fique melhor. Então, o que eu tenho para te dizer, muitas vezes eu falo isso no final da consulta, é que vale a pena.
E aí é muito importante que o profissional que queira trabalhar com a nutrição clínica, principalmente com os pacientes de agravos, que são agravos múltiplos e é onde se encontra o paciente renal crônico, que ele tenha uma empatia pelo paciente, minimamente se colocando no lugar do outro. Porque quando a gente adota esse comportamento e essa postura, eu vou buscar estratégias de aconselhamento para tornar aquela realidade um pouco mais leve. Então, eu vou trabalhar com receitas, eu vou trabalhar com possibilidades alimentares, eu vou escutar como que é o desejo daquele paciente, dentro do seu desejo, o que eu vou conseguir organizar, ajustar para que a gente realmente consiga chegar num denominador comum de que ele tenha adesão ao tratamento. Mas a adesão, ela é fundamental para que de fato o paciente fique bem, inclusive ele reduza os sintomas clínicos daquele acometimento, daquele agravo em saúde que ele tem, né? E aí, de novo, né, pessoal, quando a gente fala que 65% dos pacientes que estão em terapia renal substitutiva, hipertensão e diabetes, isso diz de adesão. Porque aqueles pacientes que lá chegaram, provavelmente são pacientes ou porque não tinham consciência, porque não sabiam, não passaram por uma atenção primária anteriormente, ou porque não foram aderentes. Entendi, Melissa. Eu sei disso bem, porque minha avó tem doença renal crônica, então a gente sabe a dificuldade que é. Beijo, vó, deve estar me assistindo. Melissa, eu queria saber mais uma coisa a respeito do tratamento nutricional, porque a gente às vezes escuta falar, a gente recomenda e fala-se muito que para a saúde do rim é importante a gente beber bastante água. No paciente que tem a doença renal crônica, isso é verdadeiro também? Ele também deve ingerir muita água ou tem algum tipo de restrição? Então, é uma orientação muito individualizada. Primeiro porque beber muita água, muitas vezes, dependendo do estágio de evolução no tratamento conservador, significa prejuízos, inclusive acúmulo de líquido no corpo, edema de membro inferior, sobrecarga cardíaca, edema agudo pulmonar. Então, essa orientação para o paciente renal, ela não pode ser de uma forma generalista. Ela precisa ser acompanhada de uma avaliação clínica do médico, ela precisa ser acompanhada também de uma avaliação nutricional no sentido de que, além da questão da água, como que está o consumo dos outros líquidos, como sucos, bebidas como café, às vezes sopas, preparações mais liquefeitas, para que de fato a gente tenha uma orientação que não vá sobrecarregar sistemas como o coração e o pulmonar. Quando o paciente vai para a terapia renal substitutiva, muitos pacientes eles não urinam, é o que a gente chama de pacientes anúricos. E aí esses pacientes precisam de uma restrição ainda maior. Então, muitas vezes a orientação são 500 ml de líquido durante o dia para que não gere essa sobrecarga de função cardíaca e pulmonar. E também a diálise, uma das suas funções, além de purificar o sangue, é retirar esse acúmulo de líquido que o paciente está. E aí, se ele fica com muito peso para tirar durante uma sessão de diálise, ele tem ali sobrecarga do coração, então gera prejuízos, tá? Então, realmente a questão do consumo da hidratação precisa ser de uma forma muito individualizada. Ótimo, então a gente já viu que a alimentação precisa ser tratada, né? Precisa ser ajustada pelo nutricionista e a água também vai entrar nesse pacote. Agora, Melissa, logo no comecinho você falou com a gente a respeito de que a doença renal crônica muitas vezes não vai ter um sintoma muito claro, que o paciente pode ser assintomático. Então, de repente, pode ter gente lá em casa assistindo a gente pensando assim, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, ou mesmo que não tenha nenhuma dessas doenças, mas que ficou pensando, será que eu posso desenvolver a doença renal crônica? Então, como que a pessoa pode descobrir que ela tem, como que a gente pode chegar nesse diagnóstico da doença renal crônica?
Então, Nath, inicialmente são exames muito simples, são exames de sangue que o paciente pode fazer. Primeiro ele pode checar, então se é um paciente que ele é acompanhado por um cardiologista, acompanhado por endocrinologista, ele pode checar lá nos seus exames se ele tem feito minimamente uma vez por ano exames como creatinina, ureia, proteinúria, ácido úrico, mas principalmente creatinina, ureia e proteinúria. Eles vão falar um pouquinho da função do rim. Eles vão falar da função do rim. Uma vez que esses exames têm alguma alteração, aí faz uma investigação mais profunda no sentido de, inclusive, avaliar se é uma questão primária, secundária ou dependendo do nível de perda de função renal e às vezes nem fecha esse diagnóstico, dependendo da causa, né? Ela fica inconclusiva. Mas é isso, assim. E se checou, viu lá que não tem esses exames e vai com frequência a um cardiologista, vai com frequência a um endocrinologista, na próxima consulta, converse com seu médico, pede a ele se tem possibilidade de incluir creatinina, ureia e proteinúria no seu exame, porque isso aí já nos sinaliza um bom caminho a ser avaliado e percorrido. Excelente. Então, é sempre muito importante, gente, estar com as suas consultas em dia, fazer exames para que a gente possa saber de fato o que está acontecendo, principalmente quando a gente tem aí uma doença que não vai te dar nenhum sinal, não vai dar muitos sintomas. Agora, quem está em casa ali também está pensando, ok, vou marcar minha consulta, vou conferir ali nos meus exames se eu tenho feito, mas eu também estou pensando aqui, quero evitar a doença renal crônica. Como é que a gente pode pensar em evitar chegar em ter a doença renal crônica, Melissa? Então, pensar, pessoal, hábitos de vida saudáveis. E aí, quando a gente fala de hábitos de vida saudável, implica em ter o cuidado de dormir bem, fazer uma atividade física, a alimentação é um definidor quando a gente está falando de doença renal crônica. Então, cada vez mais ir reduzindo o consumo dos alimentos ultraprocessados, dos alimentos industrializados, aqueles alimentos que a gente encontra na prateleira do supermercado e que está ali embalado, muitas vezes eles não vão nos oferecer nutrientes ou substâncias adequadas do que a gente chama de comida de verdade. Então, evitar também esses alimentos, procurar manter e aumentar, às vezes, o consumo das frutas, das verduras, dos legumes, dos cereais, como aveia, semente de linhaça, e aí a importância aqui também dos grãos, como a questão do feijão, das leguminosas, enfim, praticar o que está previsto no Guia Alimentar para a População Brasileira. Então é realmente assim, revisitar a nossa comida de vó, porque a nossa avó, ela era muito sábia quando tinha diversidade, quando ela sabia aproveitar de uma forma ali integral os alimentos, utilizar ao máximo esses alimentos. Outra coisa que é extremamente importante, que a gente vê o quanto que aumentou depois da pandemia, o consumo de álcool. Então, realmente, as pessoas precisam ter muito cuidado em relação à questão do consumo do álcool, porque muitas vezes isso gera prejuízos de saúde, e aí cada vez mais o álcool é visto na sociedade como algo que é muito social. E aí também é importante a gente refletir sobre a questão do álcool, sobre a questão do fumo, e aí a gente vê o quanto que avança o uso dos cigarros eletrônicos. Então é realmente assim, a gente pensar o quanto que nós estamos cuidando e preservando a nossa saúde. Por quê? O bem maior que a gente tem, o tesouro maior que a gente tem é a nossa saúde. E aí, para isso, a gente precisa ter hábitos de vida para ter autocuidado e cada vez mais prevenir agravos em saúde, que às vezes pequenas mudanças de hábito fazem total diferença. Entendi, Melissa. Então, aquela velha máxima que a gente já conhece, descascar mais e desembalar menos, e quando possível nem descascar, né? Usar integralmente o alimento, ter hábitos de vida saudáveis, praticar atividade física, comer alimentos naturais,
um bom sono, evitar aí o excesso de bebida alcoólica, evitar o cigarro, o fumo, tudo isso vai fazer com que a gente previna doenças que podem causar a doença renal crônica e a doença renal crônica em si, não é isso? Com certeza, Nath. Eu acho que assim, finalizando, também é importante dizer que hoje a gente acessa muito o Google, Instagram, e aí são informações que a gente não sabe ali a veracidade, a gente não sabe de onde vem. Então também reforçar aqui a importância de procurar o profissional, conversar com ele, que de fato seja ele um médico, um nutricionista, ele vai lhe acolher, ele vai lhe atender da melhor forma possível para realmente direcionar os seus cuidados da maneira como precisa ser. Porque quando a gente vai para esses ambientes midiáticos, ali é de todo mundo e de ninguém. Verdade, Melissa. Para a gente encerrar então, Melissa, queria que você deixasse um recado para quem está nos ouvindo que tem doença renal crônica ou que tem doença renal, alguém na família que tem doença renal crônica. Dá um recadinho aí. A nutrição vai conseguir ajudar esse paciente a viver com qualidade de vida? Então, o meu recado é, primeiro que eu sou apaixonada pela área da nefrologia. Eu sempre brinco, falo que eu acho que eu não saberia ser outra coisa senão nutricionista clínica e atender paciente renal. Então, com os meus 20 anos de experiência, eu afirmo assim veementemente que a nutrição faz muita diferença no tratamento do paciente. Então, realmente, assim, procure um nutricionista e principalmente um nutricionista que tenha a especialidade, que realmente saiba atender, acompanhar esse paciente, que faz total diferença e que com certeza você vai ter aí um maior sucesso no seu tratamento. E para os pacientes, sejam eles hipertensos, diabéticos, não esqueçam, creatinina, ureia, microalbuminúria ou proteinúria no próximo exame. Excelente, Melissa. Queria te agradecer, dizer que foi um prazer receber você aqui e que eu tenho certeza que todo mundo lá em casa agora está sabendo um pouquinho mais e com certeza vai conseguir colocar isso em prática para ter o que a gente quer. Saúde, bem-estar e uma qualidade de vida aí. Muito obrigada, Melissa. Obrigada, Nath. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando de um tema que é tão importante. Essa foi mais uma edição do programa Bem-Estar e a gente se vê na próxima. Até lá!